é o momento da gente se reinventar, da gente criar algo. E a mulherada tá assim muito dedicada, né, em superar essa fase. Eu acho que a mulher ela tem essa força. Ela tem essa força assim de uma forma extraordinária. Então, uma mulher que é surpreendente, a Isabel. Eu já estive com ela algumas vezes e vi assim a força que ela tem, a força para superar obstáculos, para passar por cima. E então a live de hoje eu cheguei e falei para ela assim, Bel, a gente vai fazer uma live, a gente vai falar sobre superação, sobre carreira, início de carreira, como foi o início, né? O início de todo mundo, ou da maioria das pessoas, é um início que às vezes a gente não tem noção do que pode acontecer lá na frente, de onde a gente pode chegar. Mas a coisa boa, a parte boa é que a gente pode ir muito longe, muito além daquilo que a gente imaginou, sonhou. E isso que é legal, isso que é bacana, a gente acreditar mesmo, a gente ir em frente, a gente acreditar naquela força que a gente tem aqui dentro, aquela voz interior que diz vai, faça, né? Eu tô com você, vai dar tudo certo. Então é assim que eu me baseio. É um momento que a gente tem para refletir, para orar, para mudar o que não estava indo bem e a gente chegar lá na frente muito mais fortalecidas, muito mais renovadas, né? Renovadas em todas as áreas. Então toda pessoa que passa por uma transformação, ela tem esse poder. E a Bel, ela tem isso também. Ela sabe, ela foi curada, ela foi transformada e ela pega esse poder e ela usa para transformar, para cuidar da vida de outras pessoas. Então, assim, eu vou chamar a Bel aqui. Já tô doida para vê-la, tô com saudade dessa moça. Gente, E assim, obrigada a por gente vê estarem. o Boa poder da tarde. imagem, né, cara? Tava lembrando hoje de manhã, né, que quando eu conversei com a sua mãe, que a sua mãe já foi me Hum. dando logo spoiler, né? Aproveitei. Eu falei assim, eu falei, Hum. Sônia, ela começou tão novinha, com 15, né? Ela falou, não, com 11. Eu falei, nossa. Foi, E aí, foi. assim, a sua mãe me falou que você sempre foi uma mulher determinada, Bel. Desde menina, você sempre se lançou nas oportunidades, sempre se colocou diante das oportunidades e buscou o que você queria. Então, como a gente está falando sobre superação hoje, eu quero Sim. que você fale pra gente como é que foi o seu começo. Eu tenho algumas perguntas aqui no meu caderninho, Ok, mas eu quero que você bora. fale como foi o seu começo, assim, para nos inspirar mesmo, para nos... Tá. Tá? Eu sou, só assim, dando uma resumida, assim, eu sou a filha mais velha de três irmãos, né? Mãe ex do lar, pai militar, Uhum. nascida em Bom Sucesso, então eu nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. Passei parte da minha infância na Baixada Fluminense com minha avó. Olha, aonde? É Belford Roxo. Olha, nasci lá. Belford Roxo, Belford Roxo, Nasci lá. Que legal. E aí, e passei assim, morei em Inhaúma num período da infância, depois fui para Marechal Hermes, depois voltei para Inhaúma de novo. Lá eu peguei parte da adolescência e parte da fase adulta, aonde eu comecei a trabalhar como modelo. Então eu comecei a trabalhar como modelo aos 11. A mamãe fala da minha ousadia de eu me colocar muito nas coisas, porque eu me lembro que nessa época que eu morava num condomínio ali em Inhaúma, eu fui participar ia ter um desfile, um concurso de Miss Uau! dentro do condomínio, mas eu não queria ser Miss, porque Uhum. existia um grupo de modelos que iam fazer os desfiles dos intervalos. E foi exatamente aí que eu quis entrar. Só que eu era Entendi. muito garota. É. E eles todos adultos, tipo 20 e poucos anos, Nossa. 30. E aí eu, aquela garota franzina, olhando para eles assim, eu quero participar. E eles me viram assim, eu sempre assim do vidro, do lado de fora, olhando o pessoal, sabe? Uhum. Aí eu Sei. falava assim, poxa, eu queria participar, vocês me deixam participar? Eu quero ser modelo. Ah, primeiro você tem que falar com a sua mãe. Não, não, tudo bem, minha mãe já deixou. Mentira, nem tinha falado com minha mãe. Você não tinha falado com a sua mãe? Não, não. Primeiro eu quis entrar no grupo, eles me aceitarem Entendi. no grupo. Que Aí legal. eu voltei para casa e falei assim, mãe, eu vou participar de um grupo de modelo aqui no condomínio. Ela falou, como Já isso, tá tudo garota? acertado com Já eles. tá tudo certo com eles e tal, eu vou participar. Não, eu não quero ser Miss, não quero ser Miss, não, porque eu não quero ser Miss, quero ser modelo e tal. E assim foi. E assim eu me enfiei nesse grupo e tal. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos amadores, assim, bem amadores mesmo, eu me tacava nas coisas.
Com o passar do tempo, eu me lembro que na época, isso aí foi, eu com 15 anos, foi em 88, olha que loucura. Sim. 89, uma marca ia escolher o rosto do Brasil. Só que esse concurso Olha. ele era regional também. Então, o que Uhum. aconteceu? Aí eu me inscrevi, eu me enfiei nesse negócio daí. Foi aí que eu comecei a fazer trabalhos para São Paulo, fazer comerciais, campanhas publicitárias e tal. Eu fiquei em segundo lugar na etapa Brasil. Porque Menina, talentosíssima. segundo lugar na etapa Brasil. Por quê? Caramba. Por causa do tamanho. Eu era baixa em Ah, relação ainda às era meninas. pequena, é isso que eu ia perguntar, porque Sim, tem menina que sim. cresce rápido, né? 1,72 m, né? Porque eu ainda não tinha 72, 1,70 e tal, ainda deu uma crescidinha. Eu Uhum. era pequena, mas o meu rosto Sim, era algo que eles falavam muito. E aí eu comecei a trabalhar legal. como modelo, aí eu fui daí até os 18. Isso aí eu tinha 15, né? 16. Fui daí até os 18. Aos 18, já com agência de modelos e tal, que eu fui fazer o teste para a oficina de atores da Rede Globo. Da E Globo, aí eu né? tava com 17 para 18 anos. Aí eu fiz, mas assim, não queria fazer, porque eu achava que não Não, combinava comigo. Não, eu achava que não tinha nada a ver nossa. comigo. Mas você tinha Eu feito algum nunca. curso de teatro Não, antes? Não, não. você, Eu caramba, nunca fiz talento curso de natural, né? teatro. Nasceu assim, nasceu É. pronta. Coisa de Caramba, Deus. Bel. Aí, eu só fui fazer curso. Eu fiz curso de voz, né, Aí, no ó, caso, Ritinha marcou, é, impostação de Eu voz. assisti, eu assisti umas cenas agora há pouco, né? Ah, Antes de falar com você, eu falei, gente, ah. realmente ela era uma personagem muito especial, né, Bel? Como é que foi para Ela é você forte. criar essa personagem? Assim, já que você não Ela é tinha feito forte até curso, né? hoje. Ela é Ela é forte até forte até hoje. hoje. Nenhum dos outros personagens, eu já fiz mais de 20 novelas. Nenhum desses personagens superou ela. Em televisão, né? Vamos colocar É, assim. caramba. Cara, foi assustador no início, até porque eu achava que não ia passar. Eu achava Uhum. que não seria eu. E foi, né? E eu me lembro da reunião com o diretor, com o Luiz Fernando de Carvalho, eu, minha mãe e ele. E aí ele me chamando, olha, eu quero que você faça essa personagem. A personagem, a princípio, era só uma participação. Iam fazer só Olha, determinados capítulos. A personagem ficou a novela inteira, né? Foi até o meu final. Deus. Cresceu, Uhum. cresceu, cresceu, cresceu. E aí ele falou assim, o que você acha, Isabel? Aí eu, muito garota, né? Eu falava assim, não sei. Eu me lembro. Aí ele perguntou pra minha mãe, o que você acha, Sônia? Ela vai fazer muito bem. Depois assim, de terminado o trabalho, né, de tudo, no meio do caminho, na verdade, eu perguntei, Luiz, por que você me escolheu? Como foi que você me escolheu? E aí ele abriu uma gaveta cheia de recortes meus, de jornal, Olha, revistas. Ele me acompanhava, ele falou que o meu rosto chamava muita atenção dele. olha que coisa linda, Isabel. É, Nossa, foi uau. exatamente assim. E aí eu falei, aí eu caí uma ficha assim, tipo, cara, ele realmente estava me via assim, né? Eu não caí aqui de paraquedas, sabe assim? Nossa, Eu não caí lá sim, de paraquedas e tal. sim. E aí fiquei 15 dias em Ilhéus, aí fomos para Ilhéus, eu e minha mãe, sempre me acompanhando. Sim. Era uma coisa que meu pai sempre impôs, Uhum. assim, né? Meio que impôs, na verdade, para que eu Sim. pudesse continuar. E aí ele fez eu fazer um laboratório, andar descalça na fazenda, trepar em árvore, andar a cavalo. Eu aprendi a andar a cavalo na Polícia Militar. Ah, que Então, bacana. aprendi a andar a cavalo. Então, na Polícia Militar só tinha homem, né? Só homens. Imagino. Quem me ensinou a andar a cavalo foram homens. Então, tu já imagina como é que foi o tratamento, né? Aprendeu Senhora, mesmo. deixa eu ligar. Senhora, a senhora está pronta para ingressar no cavalo, senhora? Eu falei, aham. Tô. Vou segurar e A vou senhora vai segurar. medir o estribo? E eu falei, estribo? Sim, a senhora não sabe o que é um estribo, corretamente. Senhora, estribo é isso aqui. Foi assim. A senhora agora pega, segura aqui, o arreio sobe. Foi exatamente assim que eu aprendi a andar a cavalo. Caí, levei alguns tombos, mas eu aprendi a andar. Eu precisava Aprendeu, gente. aprender de todas É, as formas, ficar de cabeça para baixo para perder o medo, porque eu ia andar no meio de uma fazenda. Entendeu? exatamente. E lá não teria instrutor para me acompanhar. Então eu teria que sair do Rio de Janeiro direto para Bahia, catedrática no cavalo. Então, Cavalgando, né? meu amor, então é assim, para eu poder
fazer a Ritinha, na época não existia coach, né? Os meus coaches foram os meus diretores. Sim. E eles queriam exatamente a minha espontaneidade. Era a minha Que bom. espontaneidade que eles Que queriam. contável. Eu era boa para decorar texto, sempre fui boa, me descobri boa para decorar texto. E, enfim, e assim, não deu no que deu. Eu tô aqui até hoje, são mais de 26 anos de carreira, quase 30. Gente, E essa pequena moleca me ingressou no mundo das artes. que coisa linda. Não, e é impressionante, né? Assim, toda a riqueza que você traz pra gente. Eu peguei hoje, claro, fui fazer a minha pesquisa, né? Que eu não sou Sim, boba. Fui senhora, pegar sim, desde senhora. cedo. E assim, eu comecei a observar uma diferença da Isabel de 2000, por exemplo, de 2006, para a Isabel de 2019, nas entrevistas. Como você Nossa. amadureceu diante do meu ponto de vista, e eu olhando rápido Sim, hoje e ouvindo você falar, eu falei, gente, que coisa linda. A gente vê que foi sim, algo assim que foi construído por dentro, sabe? Não é uma sim. capa. A Isabel é algo, Não. sabe, que veio surgindo. Eu falei, caramba, eu fiquei muito impressionada, Bel, sério. Eu até emocionada em algumas partes. Você sabe, eu vivi muitas coisas, né, ao Sim, longo assim da minha quanto artista, mas sim. quanto pessoa, quanto mulher e quanto pessoa. Muitos renascimentos, muitas transformações. Por isso que se você pegar as minhas entrevistas, sei lá, por volta da década de 90, eu era uma. Sim, Depois da década de 2000 até é, esse período que você viu aí, eu era sim. outra, É né? Porque exatamente. em 2001 eu me tornei mãe da Ana Luz. E Tudo. depois disso vieram várias transformações, várias vivências e vários desafios, eu não falo dificuldade, vários Sim. desafios que a vida me colocou para que eu pudesse estar aqui hoje e ser essa figura que está falando contigo, entende? Coisa maravilhosa, gente. E é o que a gente mais precisa hoje em dia é ouvir, assim, né, mensagem de superação. Porque o pessoal está na crise, mas Sim, algumas pessoas estão fazendo algo muito importante na crise e outras estão paradas sentindo pena de si mesmas. Eu falei, gente, vamos levantar. Não podemos ficar assim. A gente não pode se entregar, porque a não. crise vai passar. E eu Sim, ouvi essa senhora. semana uma frase que eu amei. Crise é momento de decisão. Eu achei aquilo assim, sabe, fantástico. Comecei a criar Faz novos sentido. projetos, sabe? Sentei e falei, opa, deixa eu decidir o que eu vou fazer com a minha vida daqui a um mês, daqui a dois, daqui a seis. E Eu aí falei comecei a isso. escrever. Você falou isso, Bel? Eu falei isso na quarta-feira passada na live que eu faço às quartas. Falou, eu vi só a parte da música lá, assisti. É, Você estava eu cantando com a Ana pergunto, Luz. eu pergunto para as pessoas e falei assim, gente, desde que a quarentena começou, eu venho fazendo as pessoas pararem para pensar Sim, Bel, sim. o que é que Deus está querendo nos dizer. E eu coloco Deus mesmo porque nada acontece sem que Ele não autorize. Exatamente. Né? Se a Não gente cai está uma folha vivendo, da árvore sem me deixar. se Você eu falo, imagina. gente, não importa se isso foi provocado pelo homem ou não. Essa não é Sim. a questão. A questão é o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós vamos Exatamente. fazer? Quais são essas condições que nós estamos sendo impostos, né? O que a gente vai tirar daí? É, O que a gente vai fazer depois disso? O que você está exatamente. sentindo nesse momento, né? Qual é o novo olhar que você está tendo diante de toda essa dificuldade que você está passando? Então eu fico fazendo as pessoas pararem para pensar. Pensar. É, é. Aí eu falo assim, aí eu falei ontem eu fiz uma live assim bem levinha com a minha filha e tal, para brincar, né, e tal, sem assuntos muito profundos. Aí eu falei assim, gente, coloca no papel, mas eu vou falar sobre isso na quarta-feira também. Coloca Tá. no papel, comecem a escrever 10 coisas, as 10 primeiras coisas que vocês vão fazer quando a quarentena passar. Qual é a Exatamente. primeira coisa que você deseja fazer Cara, quando eu você quero botar abraçar o minha pé? mãe. Eu já coloquei aqui. Eu falei, não interessa se disserem que é meia-noite, vou pegar o carro, vou até lá dar um abraço da minha mãe. Tô isolada aqui. Então, por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu percebo também que tem muita gente entristecido, tem muita gente sem conseguir, tá dando uma ressignificação para esse momento. E a gente precisa ressignificar, a gente precisa rever sentimentos, a gente Sim, precisa rever alguns conceitos, enfim, uma série de coisas. Eu falei, nós estamos dentro de casa, assim, mas sim. aos meus olhos, o recado é
olhe para dentro de você. Exatamente. É para dentro. Olha Deus para está falando dentro. assim, entra, vai para dentro de você. Porque está todo Arruma a mundo sua muito casa e para vai. fora. Arruma a sua casa. A primeira casa é A aqui. sua primeira, Né? exatamente. Arruma o que está bagunçado aí dentro. E é tão legal, É, Bel, porque assim, a gente começa a ver o que realmente importa, não essa é a é? pergunta. O que Então foi a realmente coisa importa? Eu mais, também o que é fiz essa mais pergunta. importante. Coisa que quando a Uhum. gente está sem tempo, correndo no dia a dia, a gente não dá importância. A gente E deixa. do jeito que tava, né? A gente estava muito acelerado. Muito Muito, acelerado, muito, muito. E muito. eu sempre falava isso, eu reclamava um pouco. Falei, gente, por que tem que ser rápido assim? Meu É, Deus, não tô conseguindo respirar e tal. Eu falei assim, gente, não é possível. Bom, enfim, agora estamos aqui falando sobre estamos. sobre esse freio que foi Sim, nos sim, dado, né? E do que a gente vai fazer daqui por diante. exatamente. Ave Maria. É fantástico, cara. E agora sim, eu tenho outra pergunta. O que você Pergunte. teve que fazer para superar, né, para se superar no seu trabalho? Eu sei que você trabalhou como modelo, atriz, cantora, né? Sim. Produziu peça teatral, não foi? Produzi um espetáculo Um chamado espetáculo. E no Lapinha. cinema também, né? E atuou no Cinema cinema também. também. Então, assim, No tudo isso cinema, foram momentos de crise que você foi decidindo criar algo. Ensina pra gente. Vai foram lá. momentos de crise. O primeiro foi com a Lapinha, foi em 2014. Foi Uhum, depois que eu perdi, depois que eu fui mandada embora da TV Globo. E aí eu uhum, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso me reinventar. E a história de Lapinha veio ao meu encontro, Lapinha. E aí eu me pareço muito com ela. ah, Quem olhar a imagem, assim, jogar der um Google, falar assim, Joaquina da Lapa ou Joaquina Lapinha, vai ver uma imagem dela. igualzinho. É a única imagem que existe, eu sou muito parecida com ela. Olha só que coisa E aí linda. eu fiz essa pesquisa durante 3 anos. É uma história, é uma história verídica, né, de uma atriz e cantora lírica do século XVIII, que era negra, e que não era permitido, né, mulher pisar nos palcos naquela época. Mas só no Teatro dos Amadores, nas casas de ópera não era possível. Mas ela tinha voz para isso, mas não tinha a cor da pele que a sociedade aceitava. Entendi. Até que ela num ato de loucura, resolve se vestir toda de branco, se pintar de branco, Olha, e a sociedade a aceita dessa forma. A caramba. sociedade recebe ela, os palcos do Brasil recebem ela, ela é deportada, no caso não, ela é emprestada para Portugal pelo príncipe Uhum. regente. Ela fazia apresentações para a corte portuguesa, para Dom João, para aquele povo todo, né? Ele amava, ele tinha fascinação por ela e pediu para que ela fosse para Portugal. Ela ficou em Portugal por 14 anos e volta de lá para cá ovacionada. Ah. Ovacionada. Cara, isso não Como mudou muito sempre, não, né, né? Bel? Não, isso não mudou Quando a gente nada. vai lá fora estudar e tal, quando você volta ao Brasil, a pessoa fala, nossa, eu Pois vi que é. você Nossa, o estava seu lá. Mas enquanto você currículo está aqui, internacional não de tem tanto valor. Harvard, né? Pois é, pois é. Então, e Joaquina me veio, foi meu primeiro momento de metamorfose, eu diria assim, mais Uhum. forte, né? Imagina você ficar sem contrato, eu fiquei 20 anos com contrato, 20 Sim. anos seguidos. Nossa, Muda toda uma sim. estrutura da minha família mesmo, minha, dos meus Muda. filhos Da na vida época. familiar. É. Total, total. Daí eu o espetáculo foi muito bem. Eu quero até voltar com esse espetáculo um dia desse, uma hora dessa qualquer. Logo depois disso, assim, eu tô sendo bem, passando assim, né, adiante, para não, senão é muita coisa. Aí, Sim, é. meu amigo me convidou, ele é cineasta e tal, roteirista, me convidou para ajudá-lo a montar esse filme, que foi o filme que está na web até. Quem quiser pode procurar para assistir, chama Love, Rock and Blues. É um filme musical que tem a história de uma cantora que sofreu um trauma no início da carreira e foi inibida de cantar. Ela parou de cantar, ela fechou a voz e tal. E aí tudo se dá em torno dessa história dessa cantora e tem algumas Uau, histórias paralelas e tal. É um filme musical, uma coisa inédita no Brasil. Ninguém até então bacana, tinha Bel. feito. Então tem lá, Love, Rock and Blues, tá lá no YouTube. Só dá um Google. Uau. Nesse eu fiz direção artística. Uau, Então, olha só. cuidei.
Cuidei de figurino, Tô cenário. começando a amar a crise, só em conversar com você. Oba, dá pra gente criar um monte de coisas. Sim, Coisa sim. incrível, Bel. Nossa. E aí eu falei assim, nossa, eu posso fazer produção artística também. Enfim, eu como diretora também, então eu venho Reinventando. me redescobrindo ao longo do tempo, assim. É, exatamente. Nossa, parabéns. A tua história é linda, linda. Eu fico Obrigada. impressionada. Eu vi uma entrevista sua que você falou que as mulheres vão mudar o mundo. Eu amei essa frase, porque eu concordo. Sabe? A gente consegue dar conta de tudo, Bel. A gente dá conta de tudo. Porque assim, não é só o Olha, trabalho, né? Atrás tem uma história que vai sendo tecida junto com. É a sua vida que vai, né? eu digo isso porque eu percebo há um desequilíbrio na humanidade em relação ao masculino e feminino, né? A mulher, Sim. ela era tolhida, ela era só do lar, ela não podia falar, ela não podia votar, ela não podia botar biquíni. Uma série de coisas que a mulher veio se sobrepondo, né? Ela veio abrindo caminho, né? Ganhou direito a voto, aquela coisa toda e tal. Depois disso, é o direito a trabalhar fora, o direito a ter uma Sim. carreira, né? O direito a ir atrás dos seus sonhos, não só o seu sonho de ser mãe e ser esposa, mas o seu sonho pessoal, a sua Pessoal. realização pessoal. Com isso, a gente foi para tá, os meus olhos, a gente foi para um extremo e Foi. que agora a gente precisa equilibrar essa relação. Exatamente. A gente precisa equilibrar essa relação homem-mulher, feminino-masculino, de uma forma em que a mulher não esqueça que ela é mulher, mas ela consiga se colocar e realizar os seus sonhos, querer ser mãe ou não, Sim. É um querer direito casar, dela. É o querer corpo casar ou dela. não, É. sabe? Uma série de coisas sem ser agressiva, sem ser, sabe? Eu acho que a gente É. precisa entrar nesse equilíbrio. E hoje, mais do que nunca, eu percebo que a gente precisa do feminino no mundo, a gente precisa do sentimento. As coisas Sim. ficaram muito duras, muito duras, Exatamente. Esses muito dias eu estava lembrando artificiais, daquele muito, dia que eu te sabe? encontrei com umas Muito crianças. Eu estava com as razão. minhas. As coisas Sim, ficaram muito razão. A gente se muito. afastou do sentimento. A gente precisa do É. feminino para acessar o sentimento e a gente conseguir. Haja visto assim, quantas mulheres a gente está vendo no poder hoje? Mulheres que Sim. estão ali num nível, assim, diretoras e donas de Sim. empresas e Uma tal, e liderança. a gente vê a modificação que isso Sim. tem feito na sociedade como um todo, né? O Exatamente. avanço que a gente tem tido. Então, A mulher, eu ela na verdade, acredito ela por sabe isso. liderar, porque ela já lidera a sua casa, a sua família. Começa aqui dentro, entendeu? A gente Aham, resolve assim, né? Hoje tinha um fazendo o dever aqui na sala, o outro estava na aula online aham. lá no quarto, e eu falei assim, hoje eu não vou correr atrás de ninguém com o celular na mão, vai sentar e vai fazer o trabalhinho, entendeu? A gente consegue Pois é, liderar com firmeza e amor. pois é, Tanto nessa pois parte é. dura, quando você falou que, né, tava ficando duro demais, por exemplo, no dia que eu te encontrei, eu tava com os dois meninos, eu pensei várias vezes se eu iria àquela reunião ou não, porque eu não tinha com quem deixar as crianças. E aí eu Sim. fui, aí a sua mãe e você depois chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas são crianças tão doces, eu, sabe, acalma o Dá um coração de falar, eu posso afago, estar dá um aqui falando afago. de A problema, gente. de problema, não, falando de trabalho e ao mesmo É, tempo olhando as é. crianças, né? Olha, eu durante um período da minha vida, quando o Jamal nasceu, Uhum, eu me afastei do trabalho, né? Eu precisei, sim, por conta. Ele tinha muitas internações, né? Então é, quem ficava com ele no hospital era eu, né? O homem uhum. não tem, né? O pai não tem essa. O homem Esse não jogo de tem cintura. esse É um jogo de jogo de cintura. cintura. Então, É um jogo de cintura. eu ficava com ele no hospital, nas internações que ele precisou, isso pelo menos durante uns 2 anos da minha vida, da vida dele, no caso. E com isso me afastei um pouco do meu trabalho e as pessoas não entendiam ao certo muito bem o porquê do meu afastamento, porque eu demorei muito a dizer o que estava acontecendo. Uhum. Foram momentos muito difíceis para mim, e de angústias e de dúvidas e de perguntas, Sim. né? É. Mas mesmo assim eu consegui fazer um trabalho ou outro esporadicamente,
É, você falando disso agora, eu fico me lembrando, assim, na época, meu ex-marido trabalhava, deu para segurar um pouco as pontas e tal, e as mulheres que não têm isso. E aí eu ficava, Exatamente. então, foi daí que eu A comecei a mulher ter que não muitas, tem esse grupo de apoio, né? esse Por grupo que de que o apoio. grupo de apoio? Ter sua família, né? Ter lá o pai, o companheiro, o que quer que seja. E aí eu fiquei pensando o quanto eu fui privilegiada. Eu tinha minha mãe, meu pai tem, Sim, graças a Deus até hoje, né? Alguns amigos e tal, para poder dar esse respiro para mim. Ainda assim, fica tudo muito em cima da gente, sabe? fica, fica. É um caminho, é um caminho aonde ninguém adentra. Ninguém adentra. Só a É, mãe, só a só mulher. a mãe. É. É uma Tem coisa que caminhada, só a mãe. existe uma caminhada solitária ali. Eu dei uma entrevista É. para o GNT até, e Sim. uma menina me fez a pergunta assim: você nunca me fizeram essa pergunta, só fizeram essa pergunta para mim o ano passado. Você se sentia sozinha? Sim. E aí, como ela foi tão precisa, ela foi tão certeira na pergunta, porque ela me pegou desprevenida e assim eu fui às lágrimas, porque de fato eu me sentia sozinha. Olha, veja, eu tinha minha mãe do meu lado, meu pai me ajudando, tinha o pai, né, do Jamal, mas eu me sentia sozinha. Porque Sim. existiam coisas e momentos que era só entre eu, meu filho e Deus. É verdade. É Nada, verdade. ninguém mais E adentra ali. É aquelas um núcleo. incertezas, né? E você olhando, e você fazendo mil perguntas, esperando as suas respostas chegarem. E às vezes a gente nem quer compartilhar com quem está perto, porque a gente não quer que a pessoa veja que a gente Existe não um está. mundo, existe um lugar que ninguém acessa, só a gente Exatamente. mesmo. Não Só. acessa, não tem como. Aquele nosso É um quartinho lugar muito fechado, né? Que a gente vai lá arrumar. silencioso. De vez em quando a gente entra, Silencioso. dá uma olhada, joga a luz ali para clarear. Exato. Exatamente. Mas é Exatamente. fundamental isso, Então, essa. nesse período eu me lembro bem essa questão assim de trabalhar. Eu me lembro de eu sair de casa para fazer algumas coisas e voltar correndo, porque meu filho tinha muitas crises e às vezes Sim, as babás não davam conta, não conseguiam ter equilíbrio para lidar com aquele momento, sim. né? Então, isso fez com que, respondendo algumas perguntas, porque muita gente pergunta, Isabel, por que você se afastou? Eu não me afastei, eu precisei recuar Uhum. um pouco, né? E com isso, as pessoas acreditaram que eu parei de trabalhar. Que eu Entendi. queria São as parar de trabalhar para prioridades, né, cuidar. Bel? São as Então, obrigada. prioridades. É algo que você nunca vai se arrepender na vida, entendeu? Não, Por ter meu filho voltado tá para aí, ó, dar com mão para dar a 17 vida anos, do Jamal. vai fazer 17 anos, bem 17 já? equilibrado, sabe? Então, me arrependo de nada não, bicha. Isso é fundamental. Eu coloquei uma outra aqui que Voltou. é sobre empoderamento. Você já falou sobre as mulheres, né? Mas eu hoje recebi uma outra Uhum. definição, que é o fato da pessoa saber se impor e se colocar. Então, eu acabei gostando muito disso, porque assim, muito foi falado, Uhum. mas eu acho que viralizou de uma forma que parecia militância. Eu até falei assim, eu Hum. queria perguntar sobre empoderamento, que não é militância. Mas essa coisa, Bel, assim, de você saber chegar, se posicionar, fazer o que tem que ser feito muito bem feito, ser reconhecida por aquilo que você faz. Então, assim, eu acho isso muito bacana, muito importante. Eu fui pegando a tua história desde o comecinho, né, e montando aqui no meu caderninho, e aí eu falei assim, cara, é uma das maiores atrizes do Brasil, sem dúvida, não tem dúvida. A Obrigada, meu quantidade bem. de coisas, de lugares e tudo que você fez, eu falei, gente, né? É o Então, meu. assim, como é manter a cabeça quando você está com a fama e como é manter o sucesso, que é aquilo que você cuidou do filho e tudo mais, então você está mantendo o seu sucesso para sempre. Como é conciliar essas duas coisas? Como é que você dividiu isso na sua cabeça? Então, mulher, eu durante até eu ser mãe, Uhum. eu consolidei meu nome, né? Sim. Uhum. Mas eu de fato eu não tinha noção disso. Eu só comecei realmente ter a consciência de quem eu sou
quando quando me faltaram as coisas que eu tinha, que eu achava, que eu considerava que eram seguras. Quando eu precisei me reinventar, eu falando, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso sem as minhas bengalas? Sim, Né? E sim. aí é que Algumas eu até emocionais, comecei. né, Bel? E aí é que eu Algumas pensei, falei emocionais. assim, como é que eu comecei a bater na porta das pessoas, né, de empresas, por exemplo, para você produzir um espetáculo, e as pessoas me receberem com educação, com delicadeza e falarem, nossa, que bacana você nos procurar e tal. Foi aí Legal. que eu comecei a ter noção do legado que eu já tinha construído ao longo de Sim, 20 e poucos anos de carreira. Mas eu sim. não sabia disso, Sério, nunca sabe? tinha parado para pensar, nem para juntar Não. tudo, Não, eu nem me para coloquei, assistir. eu sempre me coloquei no lugar, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. É Uhum, dessa forma que eu penso. Eu acredito que todos nós somos especiais porque somos seres únicos, mas exatamente. nunca me coloquei nesse lugar de privilégio de tipo, eu sou a Isabel Filardes, então, saca? Uhum. Eu não me Entendi. via dessa Sim, forma e não me vejo. Claro que hoje eu tenho a sim. real noção de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já construí, quem sou eu de verdade, o legado que tenho e o legado que eu Sim. quero deixar daqui por diante, que ainda tenho muito fôlego, muita lenha para queimar, Muita como diz minha mãe. coisa. Então, assim, eu diria que depois dos meus 40 anos, eu tô com 47, eu é, Gente com essa pele me, maravilhosa, né? Abre parêntese, tudo bem? eu, Terei eu de também. fato, eu de fato me apoderei de quem eu realmente sou e me empoderei Isso. daqui por diante na minha vida. Que é muito ruim quando você quem você é. Né? Não ter identidade. Dentro do seu núcleo que eu digo até mesmo familiar, né? E Sim. muitas das vezes a gente não é valorizada dentro do nosso núcleo familiar ou pelo nosso companheiro, até mesmo pela nossa família. Ninguém Sim. nos enxerga, né, quanto um ser pensante e produtivo, né? Não é o meu Sim. caso, graças a Deus, Uhum. mas como eu me redescobri muito e eu me vi fazendo muitas coisas, eu vi, nossa, essa sou eu. Assim. Passei por vários renascimentos, né, de saúde, Uhum. enfim, tantas coisas que eu vivi e que me fazem olhar para frente e ter muita gratidão por tudo que já passei, por tudo que vivi. Uhum. Porque eu só sou o que sou por conta de tudo que já vivi. É verdade. É assim que a gente se constrói, né? É impressionante isso, como é importante, como é fundamental. Qual a diferença de celebridade e artista? É para você citar um ícone aqui do Brasil. Vamos lá. Celebridade, artista. Isso, qual a diferença? Celebridade passa, artista fica. Nossa, Artista tem alma. caramba. Uau. Conquista, A- né? O artista tem alma. O artista, ele não consegue viver longe da sua arte. É a sua arte que o Uhum. mantém de pé, é a sua arte que o faz respirar, é a sua arte que faz levantar todos os dias da sua cama e querer transformar a vida das pessoas. Isso aí. Eu já tive alguns momentos da minha vida onde eu pensei que eu não pudesse mais exercer a minha arte. E aí eu digo a você com toda certeza, assim, eu nunca fui celebridade, é, não gostaria de ser. Eu sou Sim. uma artista, de fato. Na vida é isso, sabe, Bel? Quando a gente para estar diante de uma pessoa como você, com o legado que você tem, é enriquecedor. Né? O artista ele faz isso, ele te enriquece porque ele já é rico por dentro, ele tem algo a dar, a transmitir, ele tem as É, verdades. Ainda que o personagem, né? Um dia desse eu estava assistindo um filme, foi hum, do
um filme no Netflix, e aí uma criança morria afogada. Eu, como mãe de uma criança da idade daquela criança, mas eu gritava de pular na cama e chorar desesperadamente. Meu marido falou, o que que foi? Eu falei assim, não, eu nunca fiz isso, mas eu fiquei desesperada ao ver aquela criança se afogar, sabe? Então, assim, você acredita naquela verdade, você entra no personagem junto com ele, né? É Essa é a como se o nossa artista ele te função. convidasse a viver aquilo ali, não É, é? tipo assim, É experimenta. impressionante. Experimenta isso. É, Faz de conta, sabe? A gente tem essa capacidade. Assim, o artista, ele tem a capacidade de fazer você pensar por um outro prisma. Ele tem sim, essa capacidade. Isso é muito sério. Isso é um dom divino. A arte é um dom divino. sim. Não é meu, é emprestado. Você Eu recebeu e digo, dá. eu Olha isso, recebo e que coisa incrível. distribuo da melhor forma possível. Então as pessoas falam assim, Sim, então não a gente precisa, isso é muito delicado porque eu falo muito assim para as pessoas que querem ser, né? Ah, eu quero ser artista, eu quero ser atriz e tal. Eu falei, primeiro você tem que saber se você tem alma de artista, porque ser artista você precisa trabalhar, conviver com o seu ego 24 horas por dia e não deixar que ele te consuma. entendi. Não acreditar nos elogios mil que você Sim, vai sim, ouvir. sim. Não. E às vezes não. O muito bacana pra gente ouvir eu ouvi uma fala sua que transformou a minha vida. Eu Olha, ouvi uma coisa que você disse numa entrevista. Isso eu tô falando porque eu vivo isso, né? E isso é sim, muito recompensador. Ah, eu vi um trabalho seu que me fez pensar na minha sim. vida. É É, isso. é Isso isso. é ser artista. Essa é a função do artista. Entendeu? Porque assim, o glamour, ele dura 5 minutos, gente. É, O glamour é quando você se arruma, aí você sai é, de casa, você tira foto. É o momento do clique. é, Acabou. Você vai voltar para casa e você vai ser uma pessoa normal. Entendeu? exatamente. E é isso que faz com que você não se perca. É isso que faz com que você se mantenha equilibrado, com que você, sabe, não se perca no mundo. Que coisa bacana. E a outra coisa também que eu sei que você falou em uma outra entrevista, acho que foi até com o Jô, e que, na verdade, o que não te deixa sair também do chão é ter a família perto, é ter sua mãe que sempre te acompanhou, que está sempre por Sim, perto, os verdadeiros amigos também, né? Teve uma entrevista até que sim. você falava assim, verdadeiro amigo não é aquele que fica te elogiando o tempo inteiro. Então, isso já serve Não, pra galera. Hoje em dia, o pessoal, não. ainda mais que vive de rede social, acho que curtida é porque a pessoa tá amando você. Mas olha, cuidado, né? É... Vamos pensar, vamos refletir. Vamos pensar Eu na tenho live da Bel, que vai ser na quarta-feira. na Já vamos todos quarta-feira. pensar nisso. Vamos já quero que pensem. Eu tenho a minha família assim nós somos muito unidos, né? Sim. Minha mãe deixou de celular para trabalhar comigo, para ser minha empresária. Uhum. Isso fez com que ela por ser uma pessoa muito crítica, me ajudou muito por não Uhum. passar a mão na minha cabeça e sempre colocar, ser imparcial em muitas das vezes e em muitas decisões na minha vida. Ela sempre Que deixou legal. muito na minha mão algumas decisões muito importantes, sem opinar. O que mais, meu Deus, que eu posso dizer sobre isso? A minha família a família faz com que você saiba quem você é, da onde você veio. É, Não deixa você esquecer. Não deixa você exatamente. esquecer. Eu falo sempre também que muitas das vezes a gente tem muitos problemas em família, todos nós temos, porque é na É, família que a gente é. começa o nosso molde. É na Exatamente. A gente família. começa a É ali que liderar, a saber gente quem a gente é. começa, que a gente trabalha, né, a generosidade, a fraternidade, a compaixão, Tudo. o perdão. Então, assim, isso realmente sempre foi muito importante para mim, por conta até, assim, de todos os altos e baixos que já vivi, que talvez eu venha a viver ao longo da minha vida, né? A gente nunca sabe das diretrizes que o pai quer para a gente, os nossos aprendizados. Mas é o que me mantém, né? Não tenho muitos amigos verdadeiros, não. Eu tenho poucos amigos. Eu sou Sim. uma mulher de poucos Mas eu amigos, acho que isso é muito mas importante. são
São Isso muitos. que eu ia falar, são os que importam. Na verdade, você falou agora, né, que a base de tudo é o amor. Eu sintetizei dessa forma. Muito Enquanto você obrigada. falava. Sim, senhora. Não Sim, é? senhora. A base As de pessoas tudo é o falam a amor. base do amor e eu vou ser muito mais, um pouco mais profunda. As pessoas falam amar seu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, você É, não tem condições de amar o seu não dá. próximo. Não dá. Você Você nem não vai olha olho no estar, olho. você não vai estar com munição para dar amor, nem compartilhar, nem dividir. Você não tem condições. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo é uma lei de Deus, mas você precisa entender isso. O amor, ele transforma. O amor, ele faz com que você seja menos egoísta. O amor de Sim, verdade. sim. Amor É não é posse. verdadeiro. Aquele amor sem Amor não é interesse. posse. Amor não é Não, posse. Amor não é julgamento. não. Sabe? A gente tem que amar as pessoas como elas realmente são, por inteiro, Sim. com as suas virtudes e com Qualidade os e seus defeito. defeitos. Exatamente. Entende? Isso é amor. Isabel, já sendo uma artista consagrada, sendo funcionária da maior TV do Brasil, você já foi vítima do racismo em exercício da profissão? Hum, uau! E aí? De uma forma bem sutil, mas sim, É sempre sutil. sim. É, eu, que deixa eu ver se eu consigo sintetizar e colocar a história assim. Eu não gosto de expor ninguém, né? Eu tenho Eu essa sei, questão. é. Ah, como é que eu vou? Deixa eu ver se eu tive dois momentos. Eu tive um momento que foi muito curioso. Eu vou dizer esse porque esse vai ficar. Eu fazia uma personagem que era uma diretora. Quem me conhece vai saber quando foi. Uma diretora A gente não vai de falar uma, nada, todo de mundo uma quer. grande empresa. A personagem era uma diretora de uma grande cadeia de lojas e tal. E você subentende-se que essa diretora vai se vestir como uma alta executiva, vai se vestir bem e tal, ok, tudo bem. Fui fazer a prova de roupa, e daí a prova de roupa estava bem bacana, estava interessante, estava condizente e tal, mas faltavam assim os acessórios, né? As bijuterias ou as joias ou alguma coisa desse sentido, assim, né? Na Sim. época nós usávamos muita joia. Ainda usávamos. Eu não sei como está hoje essa situação. Mas, e aí, a minha maleta estava vazia. Minha maleta de coisas. Meu Deus. Eu falei, poxa, mas aqui só tem assim uns 3 brinquinhos e tal. Vocês não acham que ela deveria ter assim uns acessórios mais imponentes, mais bacanas, condizentes com a roupa e tal? O figurino até estava interessante, estava bacana, estava. Ah, não, a gente vai produzir, a gente vai fazer e tal. Aí eu comecei, aí eu voltei, isso foi bem antes, aí eu voltei para para gravar a novela. A maleta continuou da mesma forma. Ué, E as maletas das minhas colegas todas bem recheadas, cheia de. bem pompudas e tal, Uhum. né? Aí eu percebi aquilo, eu falei, tá. Não gritei, não berrei, não. É. Eu falei, liguei para um amigo meu de São Paulo, joalheiro. Eu falei Sim, assim, fulano, não vou dizer o nome das pessoas. Falei sim, assim, meu claro, amigo, né? você pode me ajudar? Eu vou fazer uma personagem assim, 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 assim na novela. E eu não gostei muito dos acessórios que eu vi. Você pode produzir para mim acessórios assim, 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 mas ó, faz como se fosse joia. Falei para Sim, ele. Ele, não, eu posso fazer prata com banho de ouro. Eu falei, perfeito, mas que pareça joia, tá? sim. Beleza. Volto eu lá uns 15, 20 dias depois com a minha maleta. Aí Sim, cheguei, recheada, né? aí Foi tudo cheguei, eu bonito, falei, imagina. olha, gente, mas olha, veja a sabedoria. Gente, olha só que coisa boa. Eu ganhei todas essas peças emprestadas para a personagem. Olha que Olha, maravilha! Eu estou ajudando vocês porque vocês estavam com dificuldade de exatamente, de enfiar a minha conseguir maleta, de justamente. botar as coisas na minha maleta. Então, eu tô Eu trouxe. contribuindo. Olha,
Aline, mas era muita coisa. Nossa, Muita coisa. imagino. Eu Aí adoro aí eu abri assim tudo e tal. Nossa, Isabel, que maravilhoso. Ai, que bom, obrigada por ajudar a gente. Beleza, não parou aí não. Não Não! parou aí não. Não. Aí tá. Lá no meio da novela, aquela coisa e tal. Eis que eu vejo um dos meus anéis no dedo de uma outra colega. Meu Deus! Rapaz, eu tive que... Nossa! Caramba! Ai, eu chamei uma figurinista, eu falei assim, minha flor, o anel que está no dedo da fulana é meu. É meu. Exatamente. Aí ela falou, qual anel? Eu falei, aquele anel ali. Ah, Isabel, então, a gente estava precisando de um anel para ela, para compor o figurino, e aí a gente pegou. Eu falei assim, mas você não me comunicou. Exatamente. Você não me perguntou se eu me importava, se eu gostaria. Não é verdade? Sim. Ela, é verdade. Não, desculpa, eu achei que não. Você achou errado. Isso eu falei baixinho com ela, sem expor. Falei, você achou errado. Vamos fazer o seguinte, você vai lá, pega o anel de volta do dedo dela e devolve para minha maleta. Para minha maleta. Isso. Bom, porque eu fui buscar as minhas joias para o meu personagem e eu tenho que dar conta de devolver. Exatamente. Tá bom assim? Essa aqui é a minha parceria. Caramba, uau. Então a gente estava falando antes, né? Anteriormente a gente estava falando sobre se impor. Sim. Isso é se impor de uma forma elegante, mas incisiva. Incisiva. Eu precisei fazer isso em alguns momentos da minha vida. Exatamente. São situações que a gente sabe que por dentro abalam, deixa a gente ainda ninguém percebeu. Quem não convive, né, conosco, ele não sabe dessa realidade. Não sabe. Ele não sabe. E isso assim, porque você, né, é uma mulher linda, bem-sucedida e tal, tá sempre muito bem vestida. Mas a pessoa não isso olha não impede que vivamos o racismo. Não impede. Isso não impede, meu amor. Já tem médica aqui também que veio para coloração pessoal e falou, Aline, médica negra, né? Vim porque você é negra mesmo, eu vim para poder aprender a me impor no hospital. Nossa Senhora, gente. A gente ainda tem uma caminhada muito longa em relação ao racismo nesse país. Nós hoje estamos vivendo uma condição, eu diria que favorável. Por quê? Favorável. Porque hoje o racismo ele é explícito. Na época que eu comecei a trabalhar como modelo, por exemplo, até no meu início de carreira como atriz, o racismo era algo que não se tocava no assunto. Exatamente. Não se ouvia Não se tocava falar. No assunto. Não se ouvia falar. A coisa existia, era como se fosse como estava embaixo, né, na camada de baixo, então aquela era uma coisa quente, nojenta, fedorenta, né? E todo mundo sempre mantendo a pose, não tocando no assunto, era todo um cuidado. Nós, do lado de cá, muito por conta do medo de sermos preteridos dos nossos trabalhos pelo fato de erguer voz, né? E isso acontece com qualquer profissão, em qualquer setor. Sim, né? Exatamente. Então, eu diria que as redes sociais, paralelo ao despertar do nosso povo, fez com que isso tudo viesse à tona e fez com que a gente estivesse aqui hoje conversando e falando sobre isso e conseguíssemos lei de cotas e conseguíssemos as nossas leis contra o racismo e agora a gente pode colocar a pessoa na cadeia por nos preterir ou por nos xingar e por aí vai. Né? Exatamente. Então, assim, a gente está avançando, mas é necessário que precisam existir, paralelo a tudo isso, ações afirmativas. O que eu chamo de ações afirmativas? Nós precisamos de uma qualidade de ensino para os nossos pequenos. Principalmente da rede pública, que é onde estão a maioria dos negros. Exatamente. Né? Porque senão ele vai chegar lá na universidade, na faculdade, sem uma base. Aí tem que fazer cursinho fora. E às vezes não tem grana para fazer um cursinho fora para complementar o teu estudo, né? O teu conteúdo. Então, assim, ainda tem algumas coisas dissonantes que precisam ainda se encaixar para que a gente possa realmente avançar nisso daí. Mas a gente está caminhando para isso. Está caminhando. Eu já passei por isso quando eu era fisioterapeuta em um hospital. E aí uma vez eu estava sentada preenchendo prontuário
E aí o filho do paciente veio desesperado e falou assim, eu queria muito falar com a doutora, aquela ali. Aí a pessoa olhou e falou assim, não, mas não tem nenhuma doutora aqui no setor. Continuei sentada, de perna cruzada, meu escarpão maravilhoso. Continuei escrevendo, tipo assim, vai ter que vir me chamar. Eu era a única que estava sentada. Aí a pessoa olhou de novo e falou, não, mas não tem nenhuma. Aí ele falou assim, aquela ali, minha filha, aquela que está sentada escrevendo no prontuário, chama porque meu pai está precisando dela. Aí ela veio toda sem graça, estão te chamando lá fora. Aí sim, eu fechei meu prontuário e fui. Gente, por que não? Não, porque não parece. Oi. Só vivendo. Assim, Só vivendo. Só vivendo. Não tem outra só forma, vivendo. não. Por mais que a gente diga, quem não convive, né, conosco, ele não sabe dessa realidade. Não sabe. Ele não sabe. E isso assim, porque você, né, é uma mulher linda, bem-sucedida e tal, tá sempre muito bem vestida. Mas a pessoa não isso olha não impede não. que vivamos o racismo. Não impede. Isso não impede, meu amor. Já tem médica aqui também que veio para coloração pessoal e falou, Aline, médica negra, né? Vim porque você é negra mesmo, eu vim para poder aprender a me impor no hospital. Eu falei assim, porque todos os seus amigos são doutores, menos você. Ela, sim! Nossa, finalmente alguém que entendeu. Eu falei assim, sim. Infelizmente, todos eles são. Você, sei lá, tá ali, acompanhando, do nada. Acredito que, assim, dando o poder, né? Essa mulher negra, ela acreditando, sim, que ela tem poder de ocupar outros cargos e cargos mais altos, elas também vão conseguir dar uma educação de qualidade para os seus filhos. Sim, então, eu acredito que a base está lá dentro da casa para poder trazer a comida, a educação e tudo mais. Né? Eu hoje penso até no projeto do Eu Negra, né? Quando a gente fala sobre, a gente conversou já sobre ele, né, Bel? O que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer. Mas já imagina isso no palco. Não vai ter para ninguém. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Trazer isso para ela, né? Como uma inspiração. Tipo, eu posso deixar de ganhar pouco e posso buscar um emprego que me dê mais, que me valorizem. Eu me valorizo, então o outro vem e acaba me valorizando também. Se valorizar, se valorizar dentro, fora de casa e dentro de casa. Sim, né? Eu conheço muitas mulheres que são muito subjugadas perante os seus maridos e os seus companheiros. E a gente precisa encorajar essas mulheres. A gente precisa dar voz a essas mulheres. Dizer a elas que não é para ser assim, que esse não é o certo, que o certo é você ter um homem ao seu lado que te valorize, que te respeite, que te queira ver feliz. Sim. Né? O verdadeiro amigo, também. né? Por exemplo, o meu tá lá dentro agora cuidando das crianças. Tem que estar ao lado. Não dá para não estar. Ele saiu correndo, levou os meninos, levou biscoito e falou assim, vamos ficar vendo Peppa. Falei, então, é isso. Né? Se fosse outro, vou fazer essa bobagem pra quê? Sai daí, vem fazer outra coisa, enfim. Exato. Né? A gente sabe que muita mulher passa por isso, por mais que ela não fale. Por mais que ela não verbalize. Muitas ficam, não, eu não gosto, não, eu nem quero. Né? Então é isso. Nem pensa na possibilidade de vir. E não é isso. Não é isso. Na mente, começa ali, começa na autoestima, na mente, no coração, né? Nos sonhos, nas vontades. Não, a gente precisa encorajar essas mulheres para que elas possam emergir. Sim, eu não vejo a hora, gente. Vai acabar a quarentena, a gente vai poder fazer isso. Quais são seus projetos, agora sim, quais são seus projetos após a quarentena? Conta aí, eu sei que você está cantando, sei que você está treinando, sei que você está pulando corda. Um beijo. Hoje, eu tenho o meu projeto Bel Muito Prazer, é o meu projeto como cantora. Eu estou retornando para esse projeto, para essa estrada, né, que eu deixei para trás há um bom tempo. Eu fui muito encorajada pelos meus fãs a voltar a cantar. E com isso, eu já gravei o EP está gravado, está sendo mixado e tal, as finalizações. E agora nós estamos no processo de escolher a música de trabalho e fazer o videoclipe, que é a parte mais complicada nesse momento de se fazer. Mas eu tô dando o meu jeito. Eu vou conseguir. Né?
Eu Teve quero. uma que escreveu aqui em cima falando que sente saudade das sublimes. O Todo povo vai mundo lá no sente. fundo, hein? Todo mundo sente, todo mundo sente. Eu optei, assim, é muito difícil até, é bom falar sobre isso, é muito difícil conciliar 3 vidas, 3 carreiras, né? E Sim, é fazer, e verdade. voltar a fazer uma só. A gente até já tentou fazer, mas ainda não conseguimos. Então eu optei por deslanchar a minha carreira solo, uma ousadia a mais na minha vida, que eu Sim, tô, se reinventou. sempre fui acostumada a cantar com 2 pessoas ao meu lado, agora eu vou estar só. Só? Não, né? Porque eu nunca tô só. Nunca. É um trabalho eu diria que pega muito essa Isabel nova, que tem Sim. gente que acompanhou o processo e sabe do que eu tô falando, mas tem muita gente que vai se surpreender Vai. com o que eu vou fazer, falar e cantar. Vai Isso, ser, tenho certeza. é um trabalho forte, é um trabalho bem forte que eu estou tendo muito carinho em fazer. Uma equipe muito grande está me acompanhando para fazer esse Sim. trabalho. Tem uma equipe em São Paulo, tem uma equipe aqui, preparador físico, aula de dança, aula de canto. Então, é uma É empreitada, um gente. Não é? trabalho. Ah, a gente já está É aqui super um ansioso, trabalho. esperando essa estreia. Vai ser muito Já bom. já, já já É, vem já aí. já, né? Vai sair do Assim, forno. no momento eu tô muito dedicada a esse trabalho, eu tô muito dedicada ao meu diário de bordo de mãe, que é um trabalho que Sim. começou sem pretensão de ser um trabalho. E o diário, ele nasceu muito assim, sabe? Muito espontaneamente, querendo dividir as minhas angústias e realidades como mãe, como mulher. Então, o diário, assim, já tem alguns, eu nem sei quantos episódios eu já fiz, já perdi a conta, não tô contando mais, Não tá mas é contando. uma coisa, não, já perdi a conta. É algo que eu não posso deixar de fazer porque as mulheres e os homens hoje me param para falar sobre o diário. Tem muito pai entrando no meu diário e comentando as suas vivências. Legal. Esse diário de bordo vai ter um desdobramento. Mas só que isso Ai, eu que não coisa posso. linda. Eu não posso dizer agora Mas já exatamente. estamos torcendo para assistir o desdobramento. Logo após a quarentena também. Ansiosa. Então, vai ser logo após a quarentena também. Então vão ser Ai, eu que vou estar bom, fazendo ótimo. coisas Tá vendo? paralelas aí. Minha querida, parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela Obrigada a sua você. generosidade. Gente, foi uma Por live nada. assim gostosa que tá todo mundo aí elogiando. Então, Uhum. assim, é muito bacana, Bel. Você é uma daquelas mulheres que conseguem tocar o coração da gente, né? Eu falo mulher porque eu conheci a Bel. Eu falo Bel hoje, né? A Sim. Isabel Pilardes. Não a Isabel atriz, né? Mas eu conheci a Bel. Então, É, assim, graças a Deus e pela vida do Eduardo, né, que nos apresentou. é Ele verdade. nos apresentou e, assim, deu super certo, né, a nossa amizade, a nossa parceria. Então, que Deus te abençoe, que todos os seus projetos saiam Amém. do papel de uma forma extraordinária, que você possa ter sempre essa Amém. certeza no seu coração, essa força aqui dentro, que te Amém. impulsiona, que te leva além. Eu creio que você vai muito mais, muito além daquilo que você imaginou, que um dia pudesse Amém. ir. Eu sei que você já foi muito no passado, já sabe, mas a gente ainda tem uma história muito grande, né? Que a É, vida continue, vai ser muito mais bonita, vai ser muito melhor. E obrigada é. por toda a sua contribuição, não só na minha live, mas para todo o Brasil, né? Desde quando você se atirou aí na carreira de modelo, já deixou tudo Obrigada a combinado no você. esquema para sua mãe aceitar. Perfeito. Obrigada a você. Olha, não Tá coube bom? tudo aqui, né? Não dá pra gente falar tudo, mas em breve, quem É. sabe não vai sair um livro sobre a minha vida. Ai, quem sabe? Ó, vou estar lá na fila para comprar e pedir no autógrafo. Tá Pode me bom. aguardar. Obrigada, É. obrigada, gente. Vocês que acompanharam a gente aqui, tá? Um beijo para todos. Foi Obrigada, meus muito bom. amores.